Estamos iniciando mais um programa Livros que Iluminam, da FEB TV, aqui neste ambiente que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Tivemos a oportunidade de conversar com o Evandro Noleto, que a gente tem a satisfação de receber mais uma vez aqui em nossos estúdios, aqui nesse ambiente que é a biblioteca, exatamente para conversar sobre o seu trabalho de tradução, sobre as obras de Kardec. Evandro, seja bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado, Geraldo. Evandro, nessa oportunidade a gente gostaria de conversar sobre alguns livros que são um pouco mais desconhecidos. Para dizer também, o Evandro é o editor do Reformador, que é o periódico mensal da Federação Espírita Brasileira, o conhecido Reformador, já com mais de um século de publicação, não é, Evandro? E continua em circulação aí para todos que tenham interesse. Evandro, nós gostaríamos de conversar a respeito de alguns livros que são menos conhecidos, como, por exemplo, O Céu e o Inferno é um deles. Diferentemente do Livro dos Espíritos, do próprio Livro dos Médiuns e do Evangelho, O Céu, o Inferno e a Gênese, que compõem o Pentateuco, já não são tão conhecidos do leitor. Exatamente, são livros pouco conhecidos. As pessoas, em geral, preferem o Evangelho, porque é a parte moral. O Livro dos Espíritos, porque dá uma visão geral, global da doutrina, mas esquecem da Gênese, que eu considero um livro praticamente de Allan Kardec. É o livro da codificação que tem menos mensagens dos Espíritos. Praticamente não tem nenhuma pergunta, é tudo Kardec que escreveu. Agora, quando nós dizemos foi Kardec que escreveu, nós não estamos dizendo que ele não seja dos Espíritos, por conta do alto grau de mediunidade intuitiva que o codificador possuía. Então, praticamente, ele absorvia no momento de escrever esses livros. É um livro que trata da ciência, da origem da Terra, da formação do universo, do aparecimento do homem na Terra. Então, é um livro muito interessante. E nós não podemos esquecer deles. Certo. Você falou também do Céu e Inferno. O Céu e Inferno também é um livro pouco conhecido. É o livro que trata das esperanças, das consolações, como é que acontece conosco quando desencarnamos, os gêneros de desencarnação, a sensação que os espíritos experimentam no momento de desencarnar, como é a ligação do corpo na encarnação, como é a redução do espírito até ele chegar no momento de nascer. Então são informações muito interessantes e que nós, infelizmente, por lermos pouco esse livro, nós perdemos essas informações. E o que é pior ainda, obras póstumas, que eu considero uma autobiografia de Kardec, ela é menos lida ainda. Obras Póstumas já surgiu como uma compilação de textos, não é, Evandro? Publicado em 1890 por um dos seus editores, não é? O P.G. Lemarie, mas textos escritos por Kardec, né? Allan Kardec possui em sua casa inúmeras produções escritas sobre diversos assuntos que ele não havia publicado. Algumas nós até entendemos, porque falavam de coisas muito pessoais dele. Ele queria guardar para ele. Outras, porque talvez ele quisesse mais tarde publicá-las. Mas a morte o surpreendeu com 69 anos incompletos. E ele, quando desencarnou, os continuadores, como Lemarie que você citou, recolheram em sua casa esses escritos. E, da mesma forma que Kardec recolheu na época da codificação o que os espíritos trouxeram, Lemarie também dividiu em capítulos os assuntos desses escritos encontrados na casa dele, formando obras póstumas, que foi um livro publicado 21 anos após a desencarnação dele. É uma obra autobiográfica. É uma obra também onde Kardec entra no terreno, vamos dizer assim, entre aspas, da teologia, porque nós não temos teologia, mas onde ele fala também da natureza do Cristo, provas da natureza do Cristo, que Cristo não é Deus e tudo aquela coisa. Jesus é o Filho, é um Espírito elevado, é o governador da terra, mas ele é uma criatura, ele não é igual ao Criador. Então é um livro muito pouco lido também. E também tem essa questão, esse livro suscitou uma série de assim, de curiosidades até sobre o possível retorno de Kardec,
aquela coisa toda, sem a gente entrar em polêmica, mas né, isso vem à tona. Vem. Há quem diga que especula que Allan Kardec e Chico Xavier seriam o mesmo espírito. Chico Xavier seria o espírito de Kardec reencarnado, né? Nós não participamos dessa opinião, mas é uma coisa aberta. Apenas nós não devemos dar tamanha importância a isso, porque os dois foram grandes, um não desmerece o outro. Isso. Mas em termos de personalidade, em termos até de vida, nós achamos que seria uma mudança muito brusca, cerca de 40 anos, 50 anos, 40 mais ou menos, depois de Kardec desencarnar, ele já voltar totalmente diferente da encarnação anterior. O que vale mais, né, Evandro, é a obra. O que vale mais é a obra. O que muitas vezes as pessoas defendem essa teoria é porque foi falado que Kardec voltaria para dar continuidade às suas obras. E na época de Chico Xavier deu continuidade às obras de Kardec. Quando nós lemos as obras de André Luiz na parte científica e lemos as obras de Emmanuel na parte filosófica e religiosa, nós temos que ver que esse conjunto de obras recebidas através da mediunidade de Chico Xavier são complementos riquíssimos à codificação, são avanços à codificação. É porque nós sabemos que a doutrina é progressiva. Quem sabe daqui a 100 anos, outros continuadores trarão novos desdobramentos da doutrina. Exato. Evandro, nós estamos falando aqui de livros que são um pouco menos conhecidos do público, não é? Tem também a obra que é bastante didática, que é muito curiosa, que é o Espiritismo. Essa obra Kardec lança logo depois do Livro dos Espíritos, não é? Exatamente. Prevendo que nem todos poderiam comprar o livro, naquela época os livros de Kardec custavam 3,5 francos da época, franceses. Nós não sabemos o que equivale hoje, mas a população mais pobre não tinha condições de comprar. Além do mais, era um livro de cerca de 500 páginas. Era um livro que nem todos também estavam dispostos a ler. Então ele imaginou uma obra popular, em que ele resumisse o que estava no Livro dos Espíritos, onde os pontos principais fossem ventilados nesse livro, colocando um preço irrisório de centavos. Ou seja, Kardec teve a preocupação de popularizar a doutrina espírita, de torná-la acessível. E nós temos que entender que Kardec, embora não dispusesse de recursos em grande quantidade, mas também ele não era uma pessoa pobre, ele muitas vezes, a partir do Livro dos Espíritos principalmente, ele é que gastou todo o dinheiro da publicação, que mandou para a imprensa, ou seja, ele não tinha patrocinadores. Esse livro também foi por conta e risco dele. Teve o maior sucesso. Que maravilha, né? E vale a pena a gente conhecer, a gente ler, porque tem todo um didatismo, uma linguagem muito fácil, né, Evandro? Em termos também de pergunta e resposta. Né? Os diálogos, né? Muitos diálogos, são respostas mais longas. Diálogo com padre, diálogo com filósofos, com cético, né? Com céticos, exatamente. Eu me lembro que eu li na minha adolescência a primeira vez e já me afinizei, assim, porque é uma linguagem realmente que a gente se vence à argumentação de Kardec, né? Sim. Devido à lógica. Pela lógica dele. Evandro, a gente tem aqui ainda duas obras, a questão do Espiritismo na sua expressão mais simples, que também é um livro não muito conhecido do público. Gostaria que você falasse um pouquinho, porque nessa obra que você traduziu, entrou esse opúsculo, né, uma espécie de folheto, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e também outros opúsculos de Kardec, não é? Como é que foi esse trabalho? O livro Espiritismo na sua expressão mais simples, ele também visava a disseminação da doutrina espírita de forma mais popular. Tanto que ele é ainda mais fino, tem menos páginas do que o livro que nós falamos há pouco. O que é o Espiritismo? Que é o Espiritismo. Então ele é bem simples mesmo, até o nome dele já diz. E mais barato ainda, e na maioria dos casos ele era entregue gratuitamente.
Então é um livro muito interessante. Então nós colocamos também alguma outra coisa nesse livro, né? Aqui tem um resumo da lei dos fenômenos espíritas que o Kardec depois colocou no próprio livro dos médiuns. No próprio livro dos médiuns, é um resumo. O caráter da revelação espírita. O caráter da revelação espírita, que virou um capítulo da Gênese. O primeiro capítulo da Gênese. Esses livros, esses capítulos, é interessante que eles foram publicados também na Revista Espírita, que servia de laboratório para Kardec. Depois, ele fez folhetos para difundir e colocou nas obras fundamentais, nas obras básicas. Nós temos aqui também o catálogo racional das obras espíritas, que foi das últimas obras que Kardec publicou. É um pequeno opúsculo, onde ele coloca todos os livros que foram publicados até a época dele, de livros espiritualistas, espíritas e simpatizantes da doutrina espírita. Tudo aquilo que tinha algo a ver com a sobrevivência do espírito, ainda que não falasse da reencarnação, ele citava. E citava também, interessante, livros contra o espiritismo. Isso para compor a biblioteca, Exato. Na verdade, né? Porque Kardec dizia o seguinte, já naquela época, que nós não temos que temer a publicação de livro nenhum. Por quê? Porque temer um livro, temer a publicação de um livro, é temer que o público tome conhecimento daquele livro. Exato. E nós temos que ver os dois lados de um assunto, até para formarmos a nossa opinião. Daí esse espírito tão científico, né, neutro, no caso de um pesquisador. Neutro. Evandro, a gente vai só para o intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho, a gente continua conversando sobre esse assunto. Aguarde, a gente volta. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, da FEB TV, aqui na Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com Evandro Noleto, que é diretor da FEB, é o editor de Reformador e o mais recente tradutor das obras de Kardec. Evandro, a gente falava a respeito desse trabalho maravilhoso que Allan Kardec fez, continua vivo até hoje como um legado para nós, da seriedade, do método, do cientificismo que Kardec empregava. Você estava dizendo aí a respeito da neutralidade, né, que ele dizia que a gente não devia temer. Exatamente, eu vou repetir a frase. Ele escreveu, proibir a leitura de um livro é dar mostras de que o tememos. Então nós não temos que ter este medo. É só nós nos recordarmos que até a época de Lutero, no século XV, começo do século XVI, a Bíblia só existia em latim. Porque os eclesiásticos da época tinham medo, tinham receio de que o povo instruído abandonasse a doutrina que eles ensinavam em parte, porque havia outras coisas muito interessantes que desmentiam aqueles dogmas. Então eles proibiam por defesa própria. Allan Kardec não. Ele queria que a verdade chegasse para todos nós, que nós fôssemos também os formadores da nossa opinião. Como é importante, não é, Evandro? Exatamente. A gente tem uma outra obra também, é considerar isso. Nós não temos o direito, não é, de simplesmente manter conosco, né, uma informação. Os próprios espíritos não fazem isso. A revelação é tirar esse véu, como a gente tem lá a explicação na Gênese. Enfim, tantas coisas aconteceram ao longo do tempo e agora a doutrina espírita está aí, né, Evandro? E nós, como intermediários, instrumentos pequeninos, trabalhando nessa divulgação, né? Certamente temos todo um compromisso do passado aí, erramos aí, devemos ter queimado muitos livros, né, Evandro? Então tem essa obra que você organizou, que são as instruções de Allan Kardec ao movimento espírita. Aqui são textos que você compilou de diversas fontes? Exatamente, principalmente da Revista Espírita. A Revista Espírita é uma coleção de 12 volumes, cada volume tem cerca de 450 páginas. A maioria dos espíritas, infelizmente, não adquiriu essa coleção, ou porque acha que ela é muito extensa, dá muito trabalho para ler, ou porque talvez, como são 12 volumes, ficaria um pouco caro adquirir. O que eu fiz?
eu pincei dos 12 volumes todas as informações de Kardec dirigidas ao movimento espírita nascente da época em que ele viveu. Então, tudo que tem, principalmente das visitas que ele fez ao interior da França, as visitas das viagens espíritas, que ele chegava em cada cidade, fazia os discursos e orientava o pessoal daquelas cidades a respeito de como agir para que a doutrina espírita se propagasse. Para não haver, já ensinava naquela época, para não haver o personalismo, para não haver a exclusividade, para que ninguém fosse dono da verdade, dono daquele centro. Enfim, ele foi trazendo as informações que hoje a Federação Espírita continua fazendo, através do seu Conselho Federativo Nacional, através das reuniões das comissões regionais, onde a FEB leva a sua palavra, orienta, sem impor coisa alguma, como Kardec também fazia. Certo. Ele levava sem impor. As diretrizes, né? Diretrizes. Aqui, Evandro, tem um trecho que você selecionou, que é a pergunta que Kardec faz, ele desenvolve um artigo, publica na Revista Espírita, que é: o Espiritismo é uma religião? É tão interessante esse assunto, porque de início eu queria até que você explicasse um pouco. Kardec não coloca o Espiritismo assim claramente como uma religião. De início, né, lá inclusive na própria obra, né, O que é o Espiritismo? que é Espiritismo. E depois, no último mês de 1868, dezembro, na Revista Espírita de dezembro de 1868, ele fala claramente: o Espiritismo, sim, senhores, ele diz assim, é uma religião. Por que ele diz que o Espiritismo não é uma religião? Isso no início. Ele diz: o Espiritismo não é uma religião, no sentido formal de não ter um culto organizado, de não possuir sacerdotes, de não admitir uma hierarquia organizada, principalmente os rituais, ou seja, de não se assemelhar a nenhum grupo religioso até então existente. Então, nesse sentido, ele é uma doutrina filosófica, científica e moral. Hoje nós tomamos a palavra moral como sentido religioso também, tanto que a gente às vezes coloca espiritismo científico, filosófico e moral religioso, englobando numa coisa só. Agora, depois ele explica: o Espiritismo, sim, é uma religião. O que é religião? Religião vem do latim religare, religar, ligar a criatura com o Criador. Então, o Espiritismo faz prece, nós entramos em comunicação com o plano espiritual, o nosso modelo é Jesus, que é o modelo das religiões cristãs. Nós acreditamos na sobrevivência do espírito, nós acreditamos e tentamos, pelo menos tentamos, vivenciar os ensinos de Jesus. Por que nós não somos uma religião? No sentido de ligação, de fraternidade, de amor, de entendimento, de comunhão com o plano superior. Isso é uma religião. Uma religião. No sentido até clássico da palavra. Não é no sentido dos paramentos, dos rituais, dos dogmas. De forma alguma. Perfeito. Da constituição, da organização, daquilo pré-estabelecido, certo. não. É tão interessante que esse assunto continua, né? Mais de 100 anos, daí 150 anos, ele continua à baila, não é? Exato. Alguns com uma opinião, outros com uma opinião distinta. Mas o mais importante é a gente se ater ao significado do termo, qual é o conceito efetivamente de religião, e a partir daí a gente entender. Se a gente for tomar como dogmático, não é? Como os paramentos, como os rituais, evidentemente o Espiritismo não é uma religião. Não. Mas se nós formos tomar esse sentido, como Kardec responde depois claramente, não é? Uma assembleia em que se reúne, em que se comunga, não é? Onde se eleva o pensamento, onde se vibra, onde se faz, né, todo esse trabalho de elevação, por que não? Não ser uma religião, que é exatamente essa ligação com Deus. E entender também religião no sentido de trabalho, de ação, porque não adianta também nós comparecermos ao centro espírita, assistirmos às palestras, participarmos de uma reunião mediúnica e fecharmos as mãos e a boca fora do centro espírita. Nós temos que utilizar a boca para consolar, as mãos para levantar as pessoas.
Muitas vezes o trabalho, ele representa muito mais do que uma oração. Aí a necessidade, né, Evandro, de a teoria estar aliada à prática. Aliada à prática, exatamente. A fé sem obras é morta, dizia o apóstolo Tiago. A gente vê tão interessante que a mensagem do Cristo está viva até hoje, porque ele era um mestre que ensinava, mas o Senhor que tinha autoridade moral porque praticava, né? Exatamente. Isso é interessante, essa ligação direta de Jesus com Deus, porque Jesus falou, eu não sei se é no livro dos médiuns, eu não tenho certeza, ou alguém falou que Jesus é o médium de Deus. Foi o próprio Kardec, né? O próprio Kardec falou, Jesus é o médium de Deus. E nós ousamos dizer, parafraseando Kardec, que Kardec é o médium de Jesus, é o médium do Espírito de verdade. Porque eram espíritos que de tal forma estavam ligados, afinizados em pensamento, em propósitos, que o que um dizia, o outro traduzia em palavras e em ações. É uma maravilha. Nós vamos pedir a nossa produção para pegar o livro dos médiuns, Evandro, a gente confere exatamente esse ponto, mas devido a essa ligação, essa superioridade, e como é importante essa conexão para que o trabalho flua, e a gente tem no resultado da doutrina espírita, nessa codificação, essa organização, num trabalho que a gente percebe, continua atual, não é, Evandro? A doutrina espírita, Kardec teve a coragem de colocar, inclusive, né, se a ciência viesse trazer algum ponto... Isso está na Gênese. Se a ciência um dia provar que o espiritismo está em erro acerca de um ponto qualquer, ele se alinhará a esse ponto que a ciência descobriu. Mas até agora ela continua de pé. Naturalmente os termos são outros, as palavras utilizadas na época, fluido, a física já fala de forma diferente, isso é natural. Sim, sim. Mas a essência em si, o conteúdo... Nenhum ponto fundamental da doutrina espírita foi desmentido ou contestado pela ciência até hoje. A não ser aqueles que, por dogma, elas não aceitam, como o próprio Deus, né? O Espírito. Certo. O que eu acho interessante é o Espiritismo ser essa doutrina síntese, que acaba assim, sintetizando tudo o que é natural, né, Evandro? Como princípio, ela consegue reunir numa só doutrina. É uma enciclopédia. Tudo que é de interesse dos homens está na doutrina espírita. Que maravilha. Nós estamos conversando com o Evandro Noleto, que é diretor da FEB, é o editor do Reformador e tradutor mais recente das obras de Kardec. Vamos para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho já para o nosso último bloco do programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, da FEB TV, aqui na Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília, conversando com o Evandro Noleto. No nosso intervalo, a gente teve a oportunidade de buscar aqui a fonte a respeito da citação de Jesus como sendo o médium de Deus. Está no capítulo 15, quando fala dos milagres do Evangelho, a superioridade da natureza de Jesus, no livro A Gênese. Então, a Gênese... Kardec aqui compila a informação e diz assim: se porventura ele recebia algum influxo estranho, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele, se referindo a Jesus, era um médium de Deus, né, Evandro? Aí fica clara a questão, está no capítulo 15 do livro A Gênese de Allan Kardec. Evandro, mas existe uma obra que foi a primeira que você traduziu, você até citou, vamos aproveitar esse bloco para falar um pouco mais, que continua sendo ainda tanto quanto desconhecida do público, que é a Revista Espírita. Aqueles primeiros 12 volumes, não é? É de 1858 até 1869, que Kardec fez aí a direção, não é, Evandro? Qual é a importância? Exatamente, até abril de 1869. A importância da Revista Espírita, Evandro. A Revista Espírita, Kardec queria um órgão de divulgação, mas com aspecto de jornal. Ela era publicada mensalmente, um fascículo, um pouco menor do que Reformador em número de páginas. Então era mensal, eram artigos atualizados, porque tinham acontecido no mês anterior. Ele publicava tudo aquilo ali. Kardec considerava a Revista Espírita como uma espécie de laboratório.
não eram ainda assuntos definitivos. Eles poderiam ser contestados depois, mas não punham em risco a codificação. Porque como era um ensaio, como era um tubo de ensaio, ele podia depois abandonar aquilo ali. Na Revista Espírita, ele apresentava os assuntos para que os espíritos e os homens meditassem e refletissem sobre aquilo. Ele trazia os assuntos da atualidade, Da né, atualidade. Porque nem sempre eram assuntos que tinham aquele critério dele, da universalidade do ensino dos espíritos. Então nós sabemos que um ponto da doutrina, para se transformar em ponto fundamental, aceito e publicado como obra básica, ele teria que passar por esse crivo da universalidade do ensino dos espíritos. Não bastava que ele fosse lógico, que ele passasse pela peneira da razão. Era preciso que vários espíritos, em diferentes locais, por meio de diferentes médiuns, falassem do mesmo assunto, da mesma maneira, não da mesma forma, mas da mesma maneira. Então, nessa revista, ele podia publicar coisas até contestáveis, que depois ele tiraria da revista. Então, era um tubo de ensaio, muito importante, onde a gente percebe, inclusive, a própria evolução de Kardec como espírita. Ele, na Revista Espírita de 1858, é um. Na de 1869, ele já é outro, porque ele foi evoluindo em conhecimento, em prática, em maneira de expor os assuntos. Interessante isso, né, Wander? A gente tem aqui o primeiro volume, né, o ano 1, que é de 1858, então de janeiro a dezembro, e a FEB está gradativamente reeditando esses volumes. Nós vamos reeditar todos os volumes. Já temos esse primeiro, temos mais alguns outros, já outros que já estão preparados para a impressão e também a disponibilização em meio eletrônico. Evandro, você falou dessa evolução, dessa maturação, tanto é que depois vários textos publicados na revista também vão integrar as obras básicas, não é Exatamente. Há comunicações de espíritos desencarnados revelando a situação deles após a morte do corpo, se sofreram dor física. Por exemplo, uma criatura que foi decapitada. Qual foi a sensação dela no momento em que ela foi morta? Uma pessoa que morreu por uma guilhotina. Então o espírito vem e conta a sua impressão, a sua experiência. Kardec levou para o livro O Céu e o Inferno essa parte. As comunicações, muitas comunicações do espírito Fenelon, do espírito Sansão, de Santo Agostinho, Erasto, de Vicente de Paula, de Sócrates, que saíram na Revista Espírita, ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo e em outras obras também. O caráter da revelação espírita, que nós já comentamos há pouco, ele colocou na Gênese. Então, tudo que era verdadeiro, que mais tarde sofreu a influência, a concordância do ensino dos espíritos, ele transpôs para as obras básicas. E ele também diz o seguinte, aliás, os espíritos que o orientaram, quando ele teve a ideia de publicar essa revista, falou para ele o seguinte, é uma revista leve, não pode ser vulgar, porque ela tem que também satisfazer o público erudito, mas não pode também ter um linguajar difícil, nem abordar só temas mais complicados, porque senão o público inferior não vai absorver nada. Ela tem que ser ao mesmo tempo séria e agradável. São praticamente, digamos assim, os requisitos, né, Evandro, que continuam servindo para um periódico. Exatamente, eram coisas práticas. Vamos dizer o seguinte, uma pessoa, era comum naquela época, os suicidas se jogarem no rio Sena. Eles subiam numa ponte, não sabiam nadar, o rio na época era muito mais caudaloso do que é hoje, tinha muito mais água, era mais profundo, então se jogavam da ponte. E os jornais comuns da época comentavam aquele suicídio. Tem um famoso suicídio da Samaritana, que está no livro O Céu e o Inferno, onde uma pessoa foi tomar banho, aqueles banhos
que tinha aquelas banheiras, e dentro ele se cortou, o sangue vazou para dentro da banheira. Ficou muito tempo, depois foi descoberto que havia se suicidado naquela condição. Isso os jornais também publicavam. E Kardec se servia de notas de jornais, citava o fato e depois entrava com a doutrina espírita. Ele aproveitava aquele fato para explorar a doutrina espírita, como Jesus fazia também no Evangelho. Quando ele ia falar nas suas parábolas, ele dava um exemplo do boi, do jumento, né? Trazia coisas do cotidiano, do trigo, da uva. Tudo para facilitar o entendimento. Para facilitar o entendimento das pessoas. Então a Revista Espírita também teve essa função de vulgarizar o Espiritismo. E torná-lo cada vez mais conhecido, mais conhecido. Com toda essa atualidade. Toda essa atualidade. E nós vemos a importância, Evandro, foi o primeiro trabalho que você traduziu, você começou com a Revista Espírita. Foi o primeiro trabalho, foi o que me deu, foi o que eu tive mais dificuldade, porque é um trabalho inicial. Eu nunca tinha traduzido outra obra. E nós sempre tínhamos aquela, como temos até hoje, aquela preocupação da fidelidade absoluta ao texto de Allan Kardec. Até para não sermos acusados de estarmos deturpando a doutrina tal como ela se encontra nos livros básicos. Como a FEB, apesar de todos os nossos cuidados, meu, do Guion Ribeiro, do Manuel Quintão, ainda sermos acusados de termos, em algum momento, modificado alguma coisa. E até dizem naquela frase que é dita em italiano, não é? É tradutore... Qual é a seguinte parte? Agora eu esqueci. O que quer dizer essa frase é que todo tradutor modifica o que ele escreveu. Muitas vezes até com boa intenção. O tradutor quer tornar a frase mais bonita do que o original. E muitas vezes quando você lê um livro bem traduzido e você vai ver o original, naquela obra traduzida ficou mais bonito. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que adaptar a tradução à nossa língua, mas mantendo o mais possível aquilo que está na obra original. Então eu tive grande dificuldade, porque nem toda frase em francês, apesar de ser uma língua latina como a nossa, ela encontra equivalência absoluta, seja na palavra, seja na expressão. Então eu me preocupei demais. Eu lembro que no primeiro dia que eu traduzi, eu gastei 2 horas para traduzir a primeira página. É um exercício tanto, né, Evandro? Porque foram 6.000 páginas traduzidas, é muita coisa. Graças a Deus você teve essa oportunidade. E eu gastei 5 anos para traduzir a coleção completa, né? Por quê? Porque eu também trabalho, eu também trabalho, eu tenho que me dedicar ao trabalho, eu tenho também a minha casa, a minha família, e nós não podemos abandonar tudo isso para nos dedicar apenas à doutrina. Evandro, aqui na intimidade, você acha que com esse trabalho você resgatou aí alguma coisa do passado? Absolutamente, eu já tive inclusive informações mediúnicas do passado que não vale a pena revelar, não tem sentido e não é o ambiente adequado para isso. Mas eu entendo perfeitamente esse trabalho. O meu trabalho, por que eu estou traduzindo? Eu não queimei livro algum, não foi queimando livro, foi de outra forma, mas eu estou resgatando. Graças a Deus, tem a oportunidade de trabalhar na cada um da sua cota de colaboração. Exatamente. Todos nós então, estamos é uma fazendo. maneira que nós resgatamos o nosso passado, não é indo para aquele inferno eterno, é construindo o que nós destruímos. E a felicidade que você tem de ver o resultado de um trabalho assim, da divulgação da doutrina espírita, a sua tarefa, a sua colaboração, como é que você se sente? Eu não me sinto envaidecido por isso, não, porque isso para mim representou mais uma oportunidade de crescimento espiritual. Então, quando você fala tradutor, eu me sinto assim um pouco constrangido, porque dá a impressão que é um título que eu devo manter. Eu não dou muita importância para isso. Agora, internamente, isso é uma realização que eu tive, né? Ela representa, como eu te disse, eu via na hora que eu estava traduzindo os ambientes todos. Isso, como a nossa ligação com o passado é muito forte,
Isso me trazia grande satisfação também. E principalmente sabendo que a minha tradução, por utilizar uma linguagem mais simples, ela ia alcançar um público maior. Que maravilha, né, Evandro? Nós conversamos com o Evandro Noleto, que fez esse trabalho aí de tradução das obras de Kardec, de vários textos, inclusive da maravilhosa Revista Espírita e de todas as obras do Pentateuco e outras mais. É diretor da FEB, é também o editor do Reformador. Evandro, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de vir aqui e trazer algum esclarecimento à maioria, o ouvinte, o telespectador, já conhece, mas que não custa. Sempre bom, nós relembrarmos. Né? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece mesmo. Evandro, agradecemos também a sua companhia, sempre muito bem-vinda aqui assistindo ao programa Livros que Iluminam. Fique conosco, até uma próxima oportunidade.